Então, boa tarde, noite, né? Nós já vamos nos encaminhando para a noite. Que a paz de Jesus esteja junto de nós, para que nós possamos, nesta tarde, aprendermos algo a mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, é sempre uma grande alegria a gente retornar a esta casa. Então, de vez em quando a gente aparece por aqui, né? Que nem os cometas, de vez em quando dá uma passada. E a gente fica muito feliz quando nós nos encontramos com corações amigos, com os rostos familiares. Isso nos deixa imensamente felizes, porque esta casa tem um grande espaço no nosso coração, e assim como certamente de todos que aqui estão, né? Então a gente assim sempre se sente feliz, porque além de nos encontrarmos, nós também encontramos aqueles amigos invisíveis que aqui estão também acompanhando todas as atividades e participam junto conosco, não é? E isso também nos dá uma grande alegria, porque nós sentimos a presença deles e isso nos enche de alegria também. Bem, mas então, como disse o nosso irmão, o nosso tema da exposição de hoje é superando fragilidades. Então a gente procurou, não é, dar um enfoque neste tema, que a gente pudesse trazer o que são as fragilidades, né? O que são fragilidades? A gente poderia dizer que fragilidades são aqueles nossos pontos fracos, aquilo que nos deixa vulnerável, muitas vezes até as investidas dos espíritos que querem nos perturbar, nos desequilibrar, não é? Então, são essas as fragilidades que nós temos e que nós precisamos sim superar. Então, nós fomos buscar na obra O Homem Integral, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do Divaldo Franco, o que ela nos diz a respeito, né, disso. E ela nos traz algo muito interessante. Então ela vem nos falar dos fatores de perturbação. E ela nos aponta como fatores de perturbação, ou seja, aqueles pontos que nos enfraquecem, não é? A rotina, a ansiedade, o medo, a solidão e a liberdade. Então, para Joana de Ângeles, estes são fatores que nos causam perturbação, dependendo da forma como nós encaramos situações de medo, de ansiedade, né? De solidão e de rotina. Então ela diz que a rotina é a natural transformação social decorrente dos efeitos da ciência aliada à tecnologia a partir do século XIX, impôs que o individualismo competitivo pós-renascentista cedesse lugar ao coletivismo industrial e comunitário da atualidade. Então, ela vem nos fazendo toda uma digressão histórica, né, a respeito da rotina. E aí nos diz mais adiante que o excesso de tecnologia aparentemente resolveria os problemas humanos, engendrou novos dramas e conflitos comportamentais,
porque se pensava, não é, que a tecnologia ia sim resolver tudo, mas na verdade ela trouxe grandes benefícios, mas também nos trouxe muitos problemas. Então, na rotina degradante, que necessitam ser examinados para posterior correção, o individualismo, que deu ênfase ao enganoso conceito do homem de ferro e da mulher boneca, objeto de luxo e de inutilidade, cedeu lugar ao coletivismo consumista, sem identidade, em que os valores obedecem a novos padrões de crítica e de aceitação para os triunfos imediatos sob os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa livre. Então, surgiu, né, com toda essa tecnologia, uma forma de individualismo que trouxe um novo conceito a respeito do ser humano, né, do homem de ferro, da mulher boneca, como objeto de luxo e de inutilidade. Então, nos fez pensar, não é, no proveito próprio, nos fez pensar com muito mais egoísmo, porque todos querem ser o melhor, o mais bonito, né, o mais forte. Então, com isto, pagando os altos preços da destruição do indivíduo como pessoa racional e livre. Ou seja, todos queriam ser iguais, todos queriam se parecer, né? Como a mulher procurando todos os níveis de embelezamento, os homens, como diz aqui, o homem de ferro, aquele que é forte e que não pode chorar e que não pode sentir dor, e os sentimentos são negados, não é? A liberdade custa um alto preço e deve ser conquistada na grande luta que se trava no cotidiano. Liberdade é de ser e atuar, de ter respeitados os seus valores e opções, de discernir e aplicar, considerando naturalmente os códigos éticos e sociais, sem a submissão acomodada e indiferente aos padrões de conveniência dos grupos dominantes. Então, os grupos dominantes ditam, né, normas, regras, maneiras de viver, de se comportar, de se vestir, de atuar, e aí todos querem seguir aquilo que está aparecendo nas mídias, não é? Enfim. E aí vão se perdendo, né? A escala de interesses, apequenando o homem, brinda-o com prêmios que foram estabelecidos pelo sistema desumano, sem participação do indivíduo como célula viva e pensante do conjunto geral. Como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus, que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. A desenvoltura das propostas evangélicas facilita a ruptura da rotina, dando saudável dinâmica para uma vida integral em favor do homem-espírito eterno e não apenas da máquina humana pensante, a caminho do túmulo e da dissolução e do esquecimento. Então, essa escala de interesses que foi desviando, né, o ser das coisas realmente importantes, porque então começou a se dar valor às questões puramente materiais. Então, assim, é importante, né, ter, não é importante desenvolver o ser, mas ter. E aí, com isso,
se torna, o homem vai se tornando apenas um seguidor, vamos dizer assim, né? Um seguidor que não pensa, que simplesmente vai dando respostas a tudo aquilo que lhe chega, sem raciocinar nas questões. Mas aí ela nos diz que, como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus. Mas quem é que procura Jesus? Quem que procurou neste contexto? Quem estava à procura de Jesus? Não é? Então, o segundo fator, ela vem nos falar da ansiedade. Será que alguém que conhece isso? Não, né? Então, e ela nos diz assim: a ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Todos nós passamos por momentos de ansiedade. As constantes alterações da bolsa de valores, a compreensão dos gastos, a correria pela aquisição de recursos e a disputa de cargos e funções bem remunerados geram, de um lado, a insegurança individual e coletiva. Por outro, as ameaças de guerras constantes, a prepotência de governos inescrupulosos e chefes de atividades arbitrários, como ditadores, os anúncios e estardalhaços sobre enfermidades devastadoras, os comunicados sobre danos perpetrados contra a ecologia, prenunciando tragédias iminentes, a catalogação de crimes e violências aterradoras, respondem pela inquietação e pelo medo que graçam em todos os meios sociais como constante ameaça contra o ser e o seu grupo, levando-os à permanente ansiedade que deflui das incertezas da vida. Então, todas essas questões são questões que nos levam à ansiedade, em algum momento ou em outro, e, inclusive, se torna, né, uma doença, porque tem pessoas que têm, não é, a ansiedade como doença que precisa ser tratada. E aí ela vai nos dizer ainda que a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar do grupo social, sem identidade nem individualidade. Então, essa preocupação que muitos têm, que se apegam por parecer, né, parecer um triunfador. E aí a gente tem as mídias sociais, né, onde a gente vai ver as pessoas postando que estão viajando, que estão fazendo isso e aquilo, de grandezas, enfim, porque ela precisa mostrar o que está vivendo, e na verdade nem sempre é tudo aquilo, né? Tendo como modelo personalidades extravagantes que ditam modas e comportamentos exóticos, ou liderados por ídolos da violência, como da astúcia dourada, o descobrimento dos limites pessoais gera inquietação e conflitos que mal disfarçam a contínua ansiedade humana. Então, este livro tem 32 anos e parece que ela está falando de ontem para hoje, né? Essas questões todas nós ainda estamos com muito mais força vivenciando hoje, né? Então, os modelos que nós temos, e a gente para pensar assim, principalmente nas nossas juventude,
que modelos eles estão seguindo. E aí a gente vai ver que aqueles modelos mais esdrúxulos, aqueles mais, como diz aqui, extravagantes, justamente eles que ditam modas e comportamento. Os exóticos, né, que muitas vezes são ídolos da violência, como da astúcia, fazem com que as pessoas, os jovens principalmente, percam a noção de limites, não é? Então, a ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Bom, então a ansiedade, ela é perfeitamente aceitável, normal nós estarmos ansiosos. E Joana de Anjos nos diz, quando se aguarda uma notícia, a gente fica ansiosa, né? Quando a gente tem um familiar que está hospitalizado e a gente está esperando notícias, e aí a gente fica ansioso para saber a notícia que virá, está esperando uma presença, uma resposta, uma conclusão. É perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. Então, antes de ser ansiedade, é uma expectativa, né? Uma espera por alguma coisa, que às vezes nos deixa mais ansiosos. Ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico. A caminho da somatização física em graves danos para a vida. Então, tem pessoas que não conseguem vencer, não é, a ansiedade. Não consegue superar esta fragilidade e ela vai aumentando, que são necessários, né? Uso de medicamentos, uso de terapias mais contundentes para ajudar a vencer isto. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então, por que ela diz aqui que é o grande desafio? O autodescobrimento é aquilo que nós precisamos colocar na pauta das nossas aquisições interiores. É este autodescobrimento. Porque quando a gente vai se autodescobrindo, vai se conhecendo, a gente começa a ver estes pontos fracos. E quando a gente compreende que é uma fraqueza nossa, nós vamos procurar fortalecer este ponto, para que ele não nos leve a um desequilíbrio maior, não é? Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Então, aqui está uma das formas de nós buscarmos, né, superar essas nossas fragilidades. Então, não é só a identificação das nossas necessidades, mas também conhecermos a nossa realidade emocional. Como é que nós somos emocionalmente? Quais as coisas, quais as questões, quais as atitudes em outras pessoas que nos provocam um desequilíbrio das nossas emoções. E isso acontece, né? Então, não é o outro, mas é porque fulano, eu fiquei com raiva, eu fiquei bravo, se desequilibrou, né? Porque fulano também me desafiou, me disse coisas que eu não merecia ouvir. E aí eu fiquei com muita raiva. E aí a gente coloca no outro. Então a culpa não foi minha, a culpa foi dele, porque ele é que me... Não, é nós. Nós é que precisamos conhecer esses limites que nós temos. Limites que nos levam até o desequilíbrio, quando nós não conhecemos. Porque a gente vai, quando viu, pronto, já se desequilibrou.
Então, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribuem para a tranquilidade e a autoconfiança. Então, quando nós vamos conhecendo-nos emocionalmente, quando nós vamos nos conhecendo as nossas reações, aquilo que nós gostamos, que não gostamos, que façam, não gostamos de ouvir, quando nós vamos identificando isto, nós vamos criando o quê? Nós vamos criando uma forma de alterar a nossa escala de valores. E aí, quando nós alteramos essa escala de valores, aí as coisas todas começam a mudar. Então, o que realmente na vida importa para mim? O que realmente vai fazer a diferença para mim? Então, isso são os nossos valores, aquilo que nós entendemos que seja fundamental na nossa vida. E ainda nos diz que a ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Então, principalmente a emoção, né? Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência após a morte física, tranquilizam o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida, da qual ninguém se eximirá. Então, o que nos adianta nós lutarmos por algo que não vai nos acompanhar, que é uma luta que não vai nos acrescentar como seres eternos, não vai nos acrescentar como espíritos? Então, não é algo que deva ter um valor tão grande para nós, não é? Porque logo ali, do outro lado da rua, já pode estar a nossa chance de atravessar por outro lado. Não da rua, né? Mas o outro lado da vida. Então, do que valeu lutas, brigas, às vezes em famílias, a gente vê famílias que não se dão, irmão não se dá com irmãos, pais e filhos têm problemas graves. Deixa eu ver uma coisa. E aí a gente vai ver que no final poderia ter sido diferente, né? Então, quando nós consideramos a sobrevivência do espírito à morte física, nós passamos a nos tranquilizar, porque nós sabemos, se nós não temos hoje, não vai fazer diferença na nossa vida, que tudo aquilo, não é? É como nos diz no Evangelho: buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais será acrescentado pela misericórdia de Deus. Então, nós não precisamos nos desequilibrar com o ter, porque aqueles elementos que são necessários para a nossa caminhada, vai chegar até nós, não é? Então, e o medo? Também o medo, ela nos traz uma forma muito clara de nos mostrar, né, o quanto que o medo também é nocivo, não é, para a nossa emotividade. A solidão, então, ela nos diz que esse espectro cruel que se origina nas paisagens do medo, a solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Porque o homem se sente só, né? O ser humano ainda se sente sozinho. E a liberdade, este outro ponto de fragilidade. Então, as pressões constantes, geradoras do medo,
não raro extrapolam em forma de violência, propondo a liberdade. É aquela questão, os povos fazem a guerra para implantar a paz, né? Então, poderia se fazer de forma diferente, né? Então, a liberdade é o que nós precisamos saber usar dessa liberdade para que ela não venha mais tarde a nos desequilibrar de alguma forma, né? Então ela diz o seguinte, que não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Então, o que nós podemos compreender, né, desses fatores que Joana de Ângeles nos traz, que todos eles a gente vai desenvolver uma forma de minimizar estes fatores de perturbação, como nesta última frase dela. Portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Então, quando se ama conscientemente, nós vamos superar todas essas limitações, superar todas essas dificuldades, essas fragilidades. E nós já estamos já quase em cima da hora, mas eu não queria deixar de trazer uma mensagem do espírito Amélia Rodrigues, da psicografia do Divaldo, que vem nos falar das causas dos sofrimentos. Toda sinfonia distribui-se por trechos melódicos que alcançam o esplendor em cada etapa, atingindo, por fim, o majestoso que é a culminância da peça musical. Aquela era também uma peculiar sinfonia de vida, modificando a estrutura de outras vidas. Atingia o ápice em cada fase e recomeçava suavemente para lograr o máximo de beleza em harmonia incomparável. Chegavam e partiam trazendo aflições e levando o poema de sons e de esperanças para as diferentes regiões de onde procediam. Jesus, sem dúvida, era especial. Dele se irradiava peregrina beleza, que fascinava os sentimentos e inundava de alegria as criaturas desesperadas. Poder-se-ia dizer que era semelhante à chuva gentil sobre terra escaldante, ou a brisa leve passando sobre ramagens paradas, ou perfume suave impregnando o ar. Era impossível permanecer insensível à sua presença. Ou o amavam, ou, dominados pela inveja, pelo ressentimento ante a sua beleza, a sua grandiosidade, o detestavam. Ninguém lhe ficava indiferente ao encontro, desvelando o mundo íntimo ante o silêncio ou a voz que lhe traduzia o momento. Graças a essa força magnética incomparável, ele se revelou único na Terra, que nunca teve alguém antes ou depois que se lhe equiparasse. Surgira fazia pouco e produzira uma revolução que se alongaria por todos os tempos do porvir, sem interrupção nem desaparecimento. Aqueles abençoados dias ficariam imortalizados com a sua música na partitura da natureza em perene festa. Quando a azáfama do dia laborioso cessava, os seus amigos reuniam-se na praia,
na casa de Simão, sob a copa das árvores frondosas, agasalhados pela escumilha das noites, salpicadas de astros lucilantes, nela engastados, para continuar a ouvi-lo. Noutras ocasiões, terminadas as pregações, voltavam ao grupo a fim de comentar as realizações e solicitar esclarecimentos que lhe completassem a compreensão das ocorrências que tiveram lugar durante o Festival de Misericórdia. Foi numa dessas oportunidades, após a ocorrência do atendimento a paralíticos e enfermos outros, que se recuperaram ao toque das suas mãos, que João, o discípulo amado, acercou-se e, sensibilizado pelo vivo interesse de penetrar nos arcanos das divinas leis, interrogou ansioso: por que, mestre querido, existe o sofrimento no mundo? Não os poderia haver criado o Pai Todo-Poderoso sem limitações nem angústias? Vejo o fórceps do desespero arrancando os corações das criaturas do seu ergástulo no peito e fico-me a perguntar: qual a razão para tanto padecimento? Compreendendo a aflição íntima do jovem sonhador, que desejava libertar as almas dos látegos que as dilaceravam, o mestre compassivo esclareceu: já viste o vento paciente lapidando as montanhas a fim de alterar-lhes os contornos, mas também vistes os rios arrebentando-as em choques poderosos e alcançando a mesma finalidade? O córrego tranquilo cava o leito suavemente, seguindo a superfície da terra e modificando seus acidentes, a fim de deslizar sem problemas, mas ocorre que as tempestades descarregam catadupas que arrastam regiões e se espraiam, abrindo caminhos para escoar-se. O fogo devorador destrói o que alcança, mas a lamparina mantém a claridade sem qualquer dano. Assim também sucede com os fenômenos que convidam os seres humanos à transformação moral. A dor é mecanismo de purificação, como o fogo que derrete os metais que serão transformados em utilidades. É fórceps, como disseste, que arranca da concha grosseira o delicado ser que guarda, a fim de que ele atinja sua finalidade existencial. Eu venho despertar os seres humanos para o cumprimento dos seus deveres, demonstrando-lhes que tudo no mundo é transitório, mas existe a vida eterna, que será conquistada a grande esforço pessoal, sem privilégios nem aventuras. Cada um ascende com o esforço dos próprios pés e conquista os espaços mediante os interesses investidos. Eu venho dar a minha vida para que todos tenham vida em abundância. No entanto, é necessário que cada qual realize a sua parte para consegui-lo. Meus queridos irmãos, Amélia Rodrigues, ela é um poema. Tudo o que ela escreve é de forma poética. E todas as passagens que ela traz nas obras que dita, todas elas vêm nos contando acerca da passagem de Jesus. Justamente este texto, esta mensagem, vem nos falar dos sofrimentos, aquilo que a gente conhece tão bem, não é? Mas não podemos esquecer que Jesus, que veio há mais de 2000 anos,
como ele disse, ele veio para ensinar, nos ensinar o caminho, porque ele é o caminho. Então, somente através do que ele nos deixou é que nós vamos encontrar a paz, a serenidade, a tranquilidade que tanto nós ansiamos, que tanto nós queremos para a nossa existência. Este é um tema por demais profundo e teria muitas coisas ainda, né, sobre ele, mas o nosso tempo é curto e é bom que seja assim, né, porque aí ninguém cansa de ouvir, mas nós agradecemos a atenção de todos e que mais uma vez Jesus nos ampare. Muito obrigada.